povo precisa. Amém. Dessa renovação, dessa força que vem do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, que seja uma noite muito abençoada. E eu vou dizer para você, filho e filha, aquilo que o Senhor já vinha dizendo no meu coração. Você que está aqui, você que está com a sua TV ligada, você vai ter um marco histórico na tua vida, o antes e o depois, porque Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Quem crê que o Senhor pode falar no coração de um sacerdote, levanta essa bandeirinha vermelha aí. Você em casa, sorria, filho, sorria, filha. Por mais que as coisas não estejam sendo fáceis, eu proclamo na tua vida com uma palavra profética: haverá bênção nesse lugar. Levanta tuas mãos lá no alto assim, levanta como em Pentecostes, e vai sentindo esse clamor que o Ministério do Música já está fazendo por cada um de nós. Deseja o Espírito Santo Paráclito. Vem, 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 Espírito. Toma conta da tua igreja, essa alma que precisa de ti, Espírito Santo. Vem, renova, ressuscita. É o Espírito Santo. Palmas ao Espírito Santo de Deus, bem forte. Ele está entre nós. Que maravilha. Eu fico imaginando quantas pessoas vão receber uma infusão do Espírito Santo em casa. Porque eu digo para você que está aqui no auditório da TV Evangelizar, desculpe quem está em casa, mas quem está aqui, eu sinto que vai ser muito privilegiado. Porque o Espírito Santo vai agir de forma tão abundante nesse lugar. Mas o Espírito Santo não tem um espaço definido, ele se espalha. Então eu vou dizer, filho, enquanto essa TV estiver ligada, enquanto você estiver nos acompanhando, seja por qual meio, pode ter certeza, o local, o ambiente onde você estiver, vai ser tomado com essa unção libertadora do Espírito. Eu profetizo como padre da igreja. Amém? Padre, o Senhor disse uma palavra no momento da oração, e o Espírito Santo falou ao meu coração. O Padre disse a palavra ressurreição. E no momento em que o Senhor disse, a imagem que vinha ao meu coração era a imagem de Lázaro dentro do sepulcro. E ele ouviu a voz de nosso Senhor Jesus, que o chamou para sair para fora. E o que o Senhor coloca no meu coração é que hoje, Padre, a sua voz será a voz do Cristo a chamar muitos mortos à ressurreição. Pessoas que já não sonham mais, pessoas que desistiram de viver, pessoas que se entregaram à depressão, à ansiedade, a tantas situações. Por isso quero pedir que você levante as suas mãos em direção ao Padre. E nós queremos pedir ao Espírito Santo que de fato se cumpra esta promessa. E vai se cumprir. Que sejam ressuscitados todos aqueles que desistiram da vida, aqueles que têm a tentação do suicídio, aqueles que já tentaram e estão pensando, não vão mais fazer isso, vão renunciar,
porque a voz do Cristo pela boca do Padre Cleverson hoje vai chegar aos nossos ouvidos. Éfeta, abra-te ouvido. Nós pedimos pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes neste sábado, nesta vigília de Pentecostes, que o Espírito Santo, que já ungiu este profeta, use-o cada vez mais e com mais potência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, povo de Deus. Faça o sinal da cruz na tua testa, dizendo: pelo sinal da Santa Cruz, nos teus lábios, livrai-me, Deus nosso Senhor, aqui no teu peito, de todos os nossos inimigos. Vai sentando um instante. Eu quero aqui já dizer para você que aqui está, você que está em casa, a vigília significa que nós vamos estar em oração durante a madrugada toda. E tem gente que talvez já começa a bater aquela moleza, dizendo: mas meu Deus do céu, eu não sei se eu vou conseguir. Filho, sabe o que o Senhor me colocava? Quando eu estava ali na capela do Santíssimo, junto com aqueles intercessores, com a Dulce Maria, o clima de unção naquela capela está muito forte. E o Senhor me colocava: tem gente, padre, que nem consegue dormir mais. Tem gente que fica só virando para lá e para cá, mas não tem mais noite de sono. Vai ser muito fácil, filho, para você, que não tem mais qualidade de sono, permanecer acordado para fazer uma vigília, por você e pelos seus. E você que veio aqui, você vai nos ajudar a evangelizar muitas pessoas que estão em casa. Porque uma coisa eu digo: se você está aqui, filho e filha, é porque você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, senão você não estaria. Vai ser uma noite abençoada. E o Senhor me colocava essa palavra que eu quero inclusive trazer aqui, que na teologia a gente chama de metanoia. Já ouviu falar nisso? O Espírito Santo traz uma metanoia, significa uma mudança de vida. A gente pode ver o antes e o depois. Diga para quem está do teu lado: se prepare, que essa noite vai ser forte. Ministério, dá um dó maior para mim aí, que eu vi que o ministério é bom. Dá para pedir só uma nota assim? Espírito, enche a minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche. Está precisando, filho? Então peça que ele vem. Espírito, você em casa, peça. Peça pelas pessoas que você ama, filho. Com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Põe a mão agora nesse coração aí. Eu quero, Senhor, já com essas minhas mãos, abençoar cada um daqueles que vão ouvir a palavra. Eu sempre costumo dizer que o Senhor não tem compromisso com a minha palavra, mas o Senhor tem compromisso com a palavra que é dele. E essa palavra transforma, essa palavra edifica. Eu quero hoje trazer para você uma palavra, e quero mostrar, filho, o sonho que Deus tem para a tua vida. O Senhor quer fazer de você aquilo que já estava no sonho dele antes que você estivesse no ventre da tua mãe. Eu costumo dizer que ninguém nos conhece melhor do que a nossa própria mãe, né? Hein? Fala a verdade. Eu, às vezes, a minha mãe vai me visitar lá na paróquia São Rafael Arcanjo, na cidade industrial de Curitiba, onde eu sou pároco. E eu confesso que às vezes eu até tento disfarçar, para não trazer problema para minha mãezinha, porque vocês sabem que padre também tem problema, né? Hein? Ou vocês acharam que não? Gente, pense, o padre é um administrador de conflitos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu estaria perdido. Graças a Deus que eu tenho o Espírito,
que ora em mim, que age por mim, que me defende, que me impulsiona. Mas às vezes a minha mãe chega lá, me olha assim com aquela carinha, e eu, às vezes até sorrindo para tentar disfarçar, parece aquele burrinho de xereque. Oi mãe, tudo bem? Benção. E ela diz: o que aconteceu, filho? Nada, mãe. Ela falou: filho, você não vai me enganar não, você não está bem. Eu fico pensando, como que a minha mãe sabe? É porque eu morei 9 meses no ventre dela. Então quer dizer, tem uma intimidade muito grande ali, não tem? Quem aqui é mãe? Levante a mão. Olha quantas mãezinhas aí. Ei mãe, fala a verdade. Você conhece o teu filho só no olhar, não conhece? Conhece quando o filho está bem, quando não está? Quando está aprontando e quando não está, você também já vê de longe, né? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Mais do que a tua mãe te conhece, filho, tem alguém que te conhece, porque olha a palavra que eu quero partilhar com você, de Jeremias 1, versículo 4, e o tema é o escolhido. Repete comigo essa palavra: o escolhido. O Senhor escolheu você, e o Senhor tem um sonho para você, e olha o que diz a palavra, presta atenção, Jeremias 1, versículo 4 em diante. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor: antes que estivesse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Quer dizer, esse amor é antigo, hein? Se tem alguém que te conhece mais do que a tua própria mãe, é aquele que te conhece antes que você estivesse no ventre dela. Chega a me arrepiar isso daqui, de imaginar o quanto que Deus me conhece, o quanto que Deus conhece você. Antes que estivesse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado para ser profeta das nações. O sonho de Deus é que você fosse um profeta. O que é ser um profeta? É aquele que anuncia a palavra, é aquele que deseja as coisas de Deus, é aquele que anuncia, é aquele que vai para o mundo falando de Deus. Talvez ainda você não seja um profeta, uma profeta, mas eu vou dizer, é o sonho que Deus teve para você antes que você estivesse no ventre da tua mãe. Agora, olha a palavra, e eu quero me apegar aqui, a palavra de Jeremias, no versículo 7, replicou porém, ou seja, versículo 6, perdão, eu então respondi: ah Senhor, eu nem sei falar, eu sou apenas uma criança. Como quem diz, eu sou tão pequenininho. Conhece alguém assim que se acha pequeno demais, que acha que não é capaz, sempre tem alguém melhor do que eu? Conhece alguém assim? Não olhe para o lado, talvez esteja aí. Tem muita gente com sentimento de inferioridade, não tem? Que acha que parece que todo mundo tem mais capacidade do que ele. O profeta Jeremias: Senhor, nem sei falar, eu sou apenas uma criança. E replicou então o Senhor, versículo 7: não digas eu sou apenas uma criança, porque irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-lo, porque eu irei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Põe a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Eu sei que eu estou falando com pessoas escolhidas por Deus. Eu sei, Senhor, que a palavra que eu vou dirigir agora é para filhos e filhas que é um sonho que está no teu coração. Antes que ele estivesse lá no ventre da mãe, o Senhor já tinha um propósito. Mas eu sei também que o próprio inimigo talvez colocou tanto sentimento de inferioridade, e tem gente que parece que nada dá certo, tem gente que parece que não vai conseguir vencer nunca. Eu sei que hoje o Senhor quer nos revelar, no início dessa vigília de Pentecostes, que o Senhor tem um desejo enorme para esse filho, é que ele vença, que ela vença. E o Senhor nos promete nessa palavra: eu estarei contigo, oráculo do Senhor. Eu estarei contigo. E como que o Senhor está com você, filho? Em espírito e em verdade, porque houve um derramamento do Espírito Santo, houve uma efusão do Espírito Santo, e esse Espírito Santo será derramado durante essa madrugada, aonde nós estaremos em vigília de uma forma tão extraordinária, que eu profetizo, quem vai estar com a gente permanecendo nessa noite, com os pregadores, com os intercessores, com os ministros da música, vão sentir essa efusão do Espírito Santo, e Deus vai honrar com essa palavra dessa profecia de Jeremias. Ele vai fazer de você um profeta, uma profeta, porque o Senhor
tem um sonho para você, que é ver você crescer, é ver você brilhar. Eu quero profetizar, Senhor, como um padre que trabalha na área de cura e de libertação. Se houver algum demônio aí alojado, talvez sentado do lado desse filho e dessa filha, dizendo: não, você não é capaz. Eu quero profetizar, filho, que você vai se levantar, porque não é a tua força, é a força do Espírito Santo em você, para que você possa realmente ser aquilo que Deus quer. Você é um sonho, filho, que Deus ainda quer realizar. Se você é uma pessoa realizada, se você é uma pessoa que olha no espelho, sorri para você mesmo, dizendo: meu Deus, olha onde eu cheguei, eu sou uma pessoa realizada. Se você é uma pessoa assim, é porque você é a realização de Deus. Mas se você ainda não chegou lá, eu digo para você com toda a alegria do meu coração: se prepare para aquilo que vai acontecer nessa vigília de Pentecostes. Só quem crê em palavra profética pode aclamar o Espírito Santo com uma salva de palmas. Só quem crê, porque essa madrugada promete. O Espírito Santo vai levantar você. Você é um sonho de Deus. Repete comigo: eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. E o Espírito Santo vai me capacitar. E o Espírito Santo vai me capacitar. Sabe, filhos, a gente estuda tanto para ser padre. Você sabe que a gente faz 2 faculdades. E eu às vezes fico até pensando: será que eu vou conseguir passar aquilo que eu estudei, para que esse filho possa tomar posse? Eu espero que o Espírito Santo me ajude a fazer você entender, porque nós temos aqui alguns atributos do Espírito Santo que eu quero partilhar. É alguns modos de agir. O que é um atributo? É um modo de agir do Espírito. Como que o Espírito age? Como que eu sei se o Espírito Santo já está agindo em mim ou não? Como que eu sei se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou ainda se eu estou vazio ou vazia do Espírito? Primeira coisa que eu quero dizer para você: o Espírito Santo, ele aparece na Bíblia de várias formas diferentes. São João, eu gosto muito dessa definição, ele chama o Espírito Santo daquele que pode nos impulsionar para a graça. São João, ele chama o Espírito Santo de Paráclito. Repete comigo essa palavra, Paráclito. Tem que dobrar um pouco a língua, Paráclito. O que significa Paráclito? Paráclito significa defensor, advogado, do hebraico advogado. E Jesus vai nos explicar muito bem isso, nessa passagem de Mateus 10:16, só ouça, Jesus explicando como que o Espírito Santo pode nos defender nos momentos que nós precisamos de defesa. E sem o Espírito Santo, pode ter certeza, sem essa defesa espiritual você está perdido, porque você sabe que nós estamos no mundo de batalha espiritual, sim ou não? Olha o que diz Jesus: quando fordes presos, não vos preocupeis nem com a maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai que está no céu. O Senhor está dizendo que, no contexto aqui do capítulo 10 de São Mateus, que haverá muita perseguição. Talvez você já sentiu na pele isso. Parece que as pessoas enxergam você, as pessoas falam mal de você, as pessoas caluniam você. Tem gente que às vezes vem buscar direção espiritual, que diz: padre, todo emprego que eu pego, que eu começo a trabalhar, parece que as pessoas me enxergam lá. Filho, nós estamos num período onde, quando a gente busca Deus, a gente precisa se preparar para essas coisas, porque nós vamos ser levados, segundo essa palavra profética, para os tribunais. E o Senhor diz: quando fordes até presos, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque quem vai falar por vós é o Espírito Santo. E eu pergunto, num tribunal, quem é que fala pelo réu? É um advogado. Quem é que fala em nome do réu? É aquele que sabe defender. E é como se aqui a palavra de Deus estivesse nos mostrando que o Paráclito é aquele que vai nos defender. São João chega a dizer assim no capítulo 14, o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará tudo. Não precisa se preocupar. Quem
tem um batismo do Espírito Santo, quem tem um reavivamento do Espírito Santo, quem clama o Espírito Santo, não precisa se preocupar com nada, porque ele tem um bom advogado. Às vezes tem gente que diz assim: padre, eu gosto do jeito do senhor ministrar a palavra, eu gosto do jeito que o senhor age. E eu vou dizer, filha, muitos aqui já ouviram até meu testemunho, que sentimento de inferioridade que eu tinha quando era mais novo. Eu me achava tão incapaz. Quando eu entrei para o seminário, eu fiquei sabendo que tinha que fazer 2 faculdades, quase desisti, porque eu tinha reprovado 2 anos do ensino fundamental. Eu pensei, agora fazer 2 faculdades para ser padre. Só depois que eu fui perceber que não era a minha capacidade pessoal, eu tinha na verdade um bom advogado para me defender. É por isso que eu cheguei lá. E às vezes até tem gente que chega para mim e diz: padre, o senhor falou não sei o que lá na TV, ou uma missa transmitida aqui na paróquia, que parece que teve alguém que se ofendeu. Uma vez até eu fui num evento, eu conto milagre, mas não conto santo, né? E aí quem estava bancando um evento grande, gente, era um prefeito da cidade. Espero que ele não esteja assistindo. Aí eu profetizando lá, eu disse: olha, o senhor está me colocando que tem uma autoridade, tem uma pessoa que é muito influente aqui, e essa pessoa está vivendo uma vida de prostituição, essa pessoa está vivendo na fornicação. Mas sabe aquele momento, no contexto de cura e libertação, quando terminou aquele momento maravilhoso, que eu saio, tinha um camarim que foi reservado para a gente, já veio 2 ou 3 falar: padre, o senhor jogou pedra no vespeiro, porque o prefeito aqui que está bancando tudo, padre, está estourando um escândalo aqui na cidade, que ele foi pego, padre, num bordel, traindo a esposa. Eu falei: mas eu não sabia disso. Quem sabia era o Espírito Santo, que já me revelou, né? E parece que ele está vindo aí falar com o senhor. Eu falei: ai Jesus. Gente, naquela hora, quando ele entrou no camarim, entrou com uma cara de bravo, acho que para me falar umas boas, eu senti muito forte, como se o Espírito Santo me dissesse: permaneça calado, deixa com o teu advogado. O Espírito Santo, fique calado, só põe a mão na cabeça dele e ora por ele. Quando ele chegou, ele disse: tudo bem, padre? Eu falei: tudo bem, eu gostaria, antes do senhor falar comigo, eu quero fazer uma oração para o senhor, posso? Eu disse: que evento maravilhoso, e o senhor me coloca muito forte de orar por o senhor. E comecei a fazer uma oração. Quando eu comecei a fazer uma oração, eu já vi que tinha 2 ali no camarim, que era também de intercessão, já começou: e eu comecei: Senhor, que teu Espírito Santo desça sobre o homem, o teu Espírito é o Espírito da verdade. Se o Senhor me enviou aqui, foi para revelar toda a verdade. O Senhor me enviou aqui, Senhor, para que esse homem seja totalmente restaurado no teu Espírito Santo. É um homem de Deus, eu creio que o Senhor vai restaurar a vida dele. Quando eu estava orando com os olhos fechados, eu comecei a sentir que minha mãozinha começou a fazer assim. Sabe quando a pessoa chora de soluçar? Que ela faz assim. Aquele homem chorando, porque o Espírito Santo agiu ali. E quando eu terminei, que ele olhou para mim, ele disse: eu vim só agradecer ao senhor, padre. Obrigado, padre, que evento maravilhoso. Eu percebi que ele não conseguiu falar nada. Gente, eu tenho 17 anos de padre, e digo para vocês, a gente não precisa ter medo, quando a gente tem o Espírito defensor, para anunciar a palavra, hein? Eu não sei qual a circunstância da tua vida, talvez você esteja vivendo um capítulo da tua vida que você está com medo, talvez até aquele laudo médico deixou você com medo, conforme diz aqui o profeta Jeremias: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu nem sei falar, eu não sei nada, eu sou tão pequenininho. Talvez você até pense assim: vai acabar essa vigília, padre, eu vou ter que voltar para o meu dia a dia, enfrentar aquela doença, enfrentar aquele filho, enfrentar aquele esposo ou aquela esposa, eu vou ter que voltar para a minha vida normal. Eu quero profetizar na tua vida, filho, que se você de fato receber esse Espírito Santo de uma forma abundante na tua vida nunca mais vai voltar ao normal. Porque pode ser que você tenha de fato problema sério. O que é o teu problema? É a doença? Você pode ter uma doença que os médicos estão até desanimando você, mas você tem uma doença, mas tem um advogado de defesa.
Pode ser que teu filho ou tua filha esteja perdida, mãe, pai, mas você tem um advogado de defesa por você. Talvez tenha perseguição sobre a tua vida, mas tem advogado de defesa. Você não precisa temer. O Senhor me traz aqui para dizer para você: não tenha medo, porque o Espírito Santo falará por vós, Ele agirá por vós. E se você tomar posse dessa palavra, filho, você vai ver que você vai respirar melhor, e você vai olhar para trás e você vai dizer: ufa, que susto, eu pensei que ia até morrer naquele problema. Quem aqui já passou por um problema tão grande, que você chegou a pensar que não ia vencer, você pensou que ia morrer naquele problema? Talvez até alguém que você enterrou, uma doença séria, um problema na justiça. Olha quanta mão levantada. Você que está me ouvindo agora, filho, não se sinta pequenininho, tão pequeno como o profeta que diz: eu sou tão pequeno, Senhor, eu sei que eu sou um escolhido, mas eu sou tão incapaz. Talvez de fato você seja incapaz, talvez de fato você seja uma pessoa simples. Tem gente aqui que eu vejo, pela simplicidade, só no olhar, que nem estudo tem. A gente conhece as pessoas no olhar, às vezes pessoas tão simples, lá do interior, pessoas que não tiveram muita possibilidade. Eu vou dizer, se nós somos humildes, a gente reconhece a nossa fraqueza, mas não é, o Senhor não está contando com a tua força, filho. O Senhor está contando com a força do Espírito Santo. Quando eu tomei posse disso na minha vida, gente, eu digo, eu venci muita coisa, inclusive o sentimento de inferioridade. Inclusive, eu tinha tanto medo de falar em público, eu tinha tanto medo de, sabe, eu quando me ordenei padre, Deus me perdoe dizer, eu tinha até medo de aparecer uma pessoa possessa para mim ter que fazer exorcismo. Eu pensei: meu Deus do céu, eu ouvi falar tanto dele, mas a hora que ele apareceu, eu vou me pelar de medo. Tudo bem, eu fui entendendo que não sou eu mais, essas mãos foram ungidas para poder agir em nome de Cristo. O padre age em persona Christi. Então quando o padre fala em nome de Jesus, sai, não sou eu mais, é o próprio Jesus se manifestando na minha pessoa. O demônio treme. Você cheio do Espírito Santo, você cheia do Espírito Santo, filho, você vai pôr o demônio para correr. Você precisa tomar posse. Ah, padre, mas eu sou tão fraquinho, sou tão pequenininho. Tudo bem, mas o Espírito que está em você, o teu advogado é forte. Eu às vezes fico vendo pessoas sendo detonadas, gente, pessoas cristãs de verdade, que às vezes são escrachadas até em mídia. Eu não vou citar nomes aqui, mas talvez você vai lembrar de alguém que às vezes é caluniado, é denunciado e parece que aquela pessoa é uma vergonha para a igreja. De repente, quando você vê, enquanto os cães estavam ladrando, os cães ladram e a caravana passa, você vê, ninguém conseguiu derrubar. E você pensa: mas como que essa pessoa está de pé ainda depois de tanta coisa? Essa pessoa é muito forte. Não, não é que ela é forte, ela tem um advogado forte, ela tem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo ninguém consegue. Está entendendo, filho? Não é que ela é forte não, é o Espírito que é forte nela. Eu quero dizer para você, que se sente tão fraco, tão fraca, para ter que enfrentar o problema que você tem. Eu quero dizer para você, que de fato nós somos humanos, e nós somos fracos. Quem está falando com você, é uma pessoa muito fraca. Mas quando a gente toma posse do Espírito que está em nós, do defensor, do paráclito, tem demônio que foge, tem demônio que não suporta. Uma vez eu atendi uma senhora, ela dizia assim: padre, quando eu acordo de madrugada aqui para rezar, eu oro muito pelos padres, e o senhor está na minha lista de oração. Eu disse: que beleza, filha. Ela falou: padre, às vezes eu estou orando, eu levanto de madrugada para rezar. Eu falei: de madrugada? Já me interessei. De madrugada? Ela falou: eu rezo de madrugada, padre. E às vezes eu pego aqui, eu sinto uma força tão negativa, e eu pego o meu asperge e começo a abençoar aqui minha casa, eu sinto até estralo. Você sabe que do ponto de vista espiritual, os padres exorcistas dizem que a gente pode sofrer desde a tentação, da infestação, da vexação, obsessão, até a possessão diabólica. Então tem pessoas que de fato vultos, é estralo, isso pode acontecer. Se você não sabe ainda, filho, tem que dizer: o diabo existe.
E você é fraco diante da força do inimigo, que diz a Bíblia em Apocalipse 12, com a força que ele tem, ele varreu 1/3 dos anjos. Não brinque com esse bicho que ele não presta. Nossa, padre, mas se o diabo é tão forte, o que eu vou fazer? Espírito Santo, você tem um advogado. O teu espírito defensor é maior do que o espírito acusador, que é o demônio. E dizia aquela mulher: eu levanto de madrugada, até estralo e eu sinto aqui, padre, porque eu oro pelos padres, inclusive pelo senhor. Eu disse: como que você reza, filha? Ela falou: padre, eu não sei rezar, eu não sei falar bonito igual os padres, mas às vezes eu pego esse asperge e começo a dizer: se você não parar de atentar os padres, eu vou começar a jogar água benta em você, toma essa, e toma essa, e eu fico jogando, padre, toma mais essa, e eu vou sentindo aquela paz. Eu falei: filha, que oração forte. Ela sentia como se a água benta fosse um chicote nas costas de Satanás. É a fé, é o Espírito que está nela. O Espírito Santo que está numa pessoa, desde a simples. Enquanto ela falava, o jeito dela rezar, gente, eu arrepiei. Eu disse: você pode orar por mim, filha? Ela falou: claro, padre, eu posso, mas eu não sei falar bonito. Eu falei: não, filha, reza do jeito que você reza. Ela pôs a mão na minha cabeça e começou a fazer as orações. Gente, eu levantei dali da impressão que eu tinha dormido 24 horas. A paz que eu senti, a paz. Talvez até esteja nos ouvindo, que eu não sou de citar nomes, Dona Otília de Itapiruçu, uma das minhas intercessoras pessoais. Eu acho que merece uma salva de palmas de vocês. 80 e poucos anos de idade, uma mulher tomada do Espírito Santo. Você está entendendo que você tem um defensor? Diga para quem está do teu lado: fique tranquilo, você tem um bom advogado. Diga para quem está aí, você que está em casa, diga para quem está do teu lado: fique tranquilo, você tem um bom advogado. Seja qual for o teu problema, filho, você está entendendo que você tem um bom advogado? Você não está sozinho. E olha o que diz aqui a palavra de Deus diz assim, que o que está em vós, 1 João 4,4, só ouça: o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. O que é que está em nós? O Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, o defensor. O que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Você tem um acusador, que eu sei, aquele que acusa, aquele que tenta te pesar, aquele que tenta fazer com que você sinta que você não é capaz mesmo. Você vai morrer nesse problema que você tem. E tem gente que quando está passando pelo problema, ele enxerga só o problema. Uma vez me perguntaram: padre, por que tem gente que parece que tem tanta condição financeira, a pessoa parece que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada? E tem gente que não tem nada, parece que tem tudo, porque está cheio de problema e está sorrindo. A diferença é que tem pessoas vazias do Espírito Santo. E quem está vazio do Espírito Santo foca só no problema. É uma questão de foco. Quando você está cheio do Espírito Santo, você foca em Deus, não no problema. Talvez tem tanta coisa boa para você, né, filha? Agradecer a Deus, tantas bênçãos que Deus te deu. Mas aí surgiu um problema no meio de tantas bênçãos. Um problema de saúde. Surgiu um problema, é aquele filho que não está bem, aquela filha. O meu problema, padre, é o meu esposo ou a minha esposa. Talvez até a tua sogra foi morar com você. E você fica focado ali no problema. Alguém pergunta como que vai, não está bem. Está olhando para o problema. Mas veja quanta coisa você tem bem, você tem de bom, mas olha só o problema. Você fica focado no problema. O Espírito Santo faz com que você olhe o todo. Você enxerga que você tem um bom advogado por você. Deus maravilhoso. Eu quero já orar por você, porque eu sei que tem muita gente aí que precisava ouvir essa palavra, filho, do advogado que você tem. Talvez achou que você estava sozinha, né, filha? Hein, filho? Estava se achando sozinho diante de tanto problema. Põe essa mão no coração aí. Nós estamos apenas começando essa vigília. Eu quero que Satanás e toda essa maldita legião, que eu sei que existe no inferno, ouça o que eu vou dizer. Se você ousar, demônio, continuar tentando contra esse filho, essa filha que está me ouvindo, você vai ter que engolir essa, como diz o jovem, vai ter que chupar essa manga. Nós temos um bom advogado,
E nós não viemos para brincar, nós viemos para voltar encharcados do Espírito Santo. Tem muita gente nesse Brasil todo que não vai desligar essa televisão, só vai desligar a hora que disser assim: meu Deus, quanta bênção, quanta graça, eu estou tomado, eu estou repleto do Espírito Santo. Você vai começar a dormir melhor, porque eu sei que tem gente que não está nem dormindo. Você vai começar a selecionar mais esses remédios, porque talvez você trocou uma dependência por outra. Você não dorme se não for a base de remédio, você não sorri se é na base de remédio. Tem muita gente aqui que se tornou dependente afetiva das pessoas. Você acha que você precisa de alguém para você viver? É porque é o sentimento de inferioridade que está derrubando você. E hoje o Senhor vem dizer: você tem um Paráclito, você tem um bom advogado por você, que não vai te abandonar. Eu falarei por você, eu agirei por você. Você tem o direito de permanecer calado quando estiver diante do tribunal, porque você tem um bom advogado que vai livrar você. Deus maravilhoso. Deixa eu dizer aqui para você, a segunda manifestação do Espírito para você que leu essa passagem de Jeremias, aonde a palavra de Deus nos diz: eu te conheço desde o ventre materno e sonhei com você ser um grande profeta. Olha aqui, filho, para você que se acha pequeno ou pequena, São Pedro e São Paulo, ele fala que o Espírito Santo, ele é o pneuma. Já ouviu falar nessa expressão do Espírito Santo? Além dele ser chamado como aquele que é advogado, o Paráclito, ele é chamado também de pneuma. Repete comigo essa palavra: pneuma. Pneuma, lembra até pneu, né? Você sabia que a palavra pneu de carro é derivado da palavra pneuma? Porque pneuma significa aquele que move. Pneuma pode ser traduzido como sopro. Pneuma, vai, não para. Pneuma é aquele que te empurra. Se a gente vai ver a vida de São Pedro e São Paulo, você vai ver que foram pessoas que, quando receberam um batismo do Espírito Santo, nunca mais pararam. Pedro, em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 9, diz que ele estava indo para Damasco para prender os cristãos. Quem conhece a história de Paulo, que era chamado de Saulo aqui, diga amém. Era terrível aquele homem, não era? Ele queria prender, matar os cristãos. Aí um certo dia, um fogo, ele vê uma luz. Que luz que era aquela? Que fogo era aquele? Porque o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, desceu em forma de fogo, né? Quando aquele homem recebe um batismo do Espírito Santo, ele chega em Damasco, diz que chega tão cheio do Espírito Santo, que ele chegou até meio assim, né? Tomado do Espírito. Aquele homem começa a evangelizar e não para mais. Ele fundou comunidades, escreveu as maiores cartas do Novo Testamento. São 21 cartas que nós temos. A maior parte das cartas foi Paulo que escreveu. E quando estava para morrer, chegou a ser proposto para São Paulo que negasse a fé. Ele disse: já nem sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. O homem tomado do Espírito Santo. Quando uma pessoa perde medo da morte, gente, quando uma pessoa está em perigo e perdeu o medo da morte, é uma pessoa tão tomada do Espírito Santo, que ninguém mais pode. Jesus era assim. Quando Pilatos chegou para Jesus e disse: você não sabe que eu tenho o poder de te condenar ou não? E Jesus diz: nenhuma autoridade alguém tem se não seja dado do alto. Ele não teve medo de nada. Paulo simplesmente se abandonou, e nunca parou. Ninguém parou mais aquele homem, porque o Espírito Santo para Paulo e para Pedro é aquele que move, que vai. Diz a palavra que São Pedro até traiu Jesus 3 vezes, mas o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda.
Quando aquele homem recebe um batismo do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele começa a falar para comunidades, ele começa a evangelizar. Aquele homem, ninguém mais segurou. Então, para Pedro e Paulo, o Espírito Santo é aquele que nos move, que nos impulsiona, é aquele que nos traz perseverança, sobretudo porque, se a gente for ver, tem muita gente que começa e não termina nada que começa, porque falta aquilo que Pedro e Paulo tiveram. Morreram anunciando a palavra, mas não desanimaram. Eu fico aqui às vezes pensando, por que tanta gente que casa na igreja, depois de 1, 2 anos está falando em separação? É porque falta batismo do Espírito Santo. Tanta gente que assume uma pastoral na igreja e depois vem procurar o padre. Padre, estou pensando em entregar meu cargo. Que cargo, minha filha? Padre, que está difícil, que ninguém me entende, ninguém me ama. Tem gente que não aguenta uma brisa leve, qualquer coisinha está desistindo. Sabe o que falta, gente? Esse Espírito Santo que encheu a vida de Pedro e Paulo, foram até a morte e não voltaram atrás. Não voltaram atrás. O Espírito Santo, ele faz com que uma pessoa que é tomada da ação dele, ele termine a obra começada, porque é o Espírito Santo que vai trazer para você dons espirituais. Eu não sei se você já assumiu algum compromisso que você se achou pequeno demais, pequena, mas vamos e venhamos, você percebe que o Espírito Santo ele vai capacitando. Por isso que aquele ditado que diz que Deus não escolhe os capacitados, ele vai capacitando os seus escolhidos. Quando a palavra de Deus diz que Deus fala para Jeremias: eu farei de você um profeta, ele diz: Senhor, eu nem sei falar, eu sou tão pequenininha. E aí a palavra de Deus diz: não diz isso, porque eu falarei por você, eu farei. Não somos nós, é o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo em nós. Ele é advogado. Para Pedro e Paulo, ele é aquele que impulsiona, não deixa você parar. É aquele que vai estar sustentando você. Paulo ficou tão tomado do Espírito Santo, que chega de fato em Gálatas 2:20 dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo, é o Espírito de Deus que vive em mim. Me dói na alma quando eu vejo uma pessoa que está sofrendo a dor da traição. Sabe, filha, eu vou dizer para você que se você se uniu a uma pessoa que não consegue ser fiel, ela jurou nos pés do altar amor e fidelidade, mas ela não consegue ser fiel, talvez nem seja uma pessoa amável. Escute o que o padre está dizendo, que é importante. Essa pessoa precisa de um batismo do Espírito Santo, porque quem é batizado no Espírito Santo não volta atrás, não trai. Talvez você conheça pessoas assim, que começam e não terminam. Isso é um ciclo vicioso. Pessoas que parece que a vida nunca deu certo, mas nunca fizeram uma experiência de receber o Espírito Santo de verdade. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus faz, é fazer nova todas as coisas, é reanimar aquele que às vezes está desanimado. Sabe que quando eu olho para mim mesmo, eu às vezes fico admirado com aquilo que Deus faz em mim. Eu não sei se você já teve essa experiência de ter orgulho de você mesmo. Eu não estou aqui me vangloriando, porque tira o Espírito Santo daqui para você ver o que sobra. Mas sabe, gente, às vezes eu estou profetizando em nome de Jesus e eu vejo que tem pessoas com o coração aquebrantados, pessoas que às vezes até olham com cara feia para a gente. Quantas vezes eu entro em penitenciária como capelão penitenciário, já cheguei a entrar em celas e preso olhar para mim e fazer assim, me deu medo. E aí eu deixei ele lá e a gente fala para todo mundo, né? E eu comecei a fazer um momento do Espírito Santo e clamar e dizer que o Espírito Santo poderia quebrantar corações, que tinha pessoas ali que tinham um coração tão grande, mas estavam ali porque estavam no lugar errado, com pessoas erradas.
E quando eu olho, aquela pessoa que estava olhando para mim assim, está lá com a mãozinha, já orando. E eu vou pondo a mão na cabeça das pessoas, até chegar lá, clamar o Espírito Santo, ganho aquelas almas, porque o Espírito Santo de Deus pode chegar a corações. Em Almirante Tamandaré, trabalhei 11 anos como pároco lá. Uma senhora uma vez disse assim para mim: padre, eu tenho um marido que ele é tão agressivo, padre, que eu sinceramente só não denuncio ele, porque ele tem o lado bom, ele dá de tudo para os filhos, e eu não posso criar meus filhos sozinho, mas eu nunca vou perder a fé, padre, porque eu amo demais esse homem. De um dia esse homem se converter. Quando eu estou vindo para a igreja, ele me chama até de ratazana de igreja. Ele chega a dizer que eu tenho um caso na igreja. Eu falei: filho, não tem problema, isso é porque ele não tem ainda uma experiência de Deus. É, padre, mas ele está falando que o caso é com o senhor. Eu falei: comigo, filho? Aí é sério, né? Ele fala, padre. Eu falei: filho, vamos fazer um tratamento espiritual por ele? Eu tenho uma equipe de intercessores, eu vou pôr o nome desse homem. E eu sempre acreditei que a oração pode enfraquecer qualquer mal, porque o Espírito Santo de Deus é que age na oração. Escute o que eu vou dizer. Quando você ora, o Espírito Santo chega onde você não consegue chegar, que é no coração e na consciência das pessoas. Vamos fazer um tratamento espiritual? Traga foto dele. Nas quartas-feiras a gente tinha uma novena forte. Você vai trazer a foto e nós vamos colocar diante do altar. As pessoas traziam fotos, traziam roupas de pessoas. E quando eu vi ela colocando a foto daquele homem, gente, parecia um guarda-roupa. Um homem grandão assim. Eu pensei: meu Deus, esse vai ser difícil o Espírito Santo agir. Ela deixou lá E nós começamos a fazer a novena toda quarta-feira. Quando foi um dia, eu vi aquela mulher entrando com aquele homem, eu não acreditei. Ela pequenininha assim, e aquele homem entrando com cara feia. Ele ficou lá atrás. Eu pensei: ele veio, isso já é algo extraordinário. Mas mesmo assim fechado. Sabe aquela pessoa que quando você fala assim, fecha os olhos e põe a mão no coração, ele abaixa e abre o olho. E eu pensei: meu Deus, como que Deus vai agir na vida desse homem? Aí parece que o Espírito Santo soprou, falou: padre, use do dom que o senhor tem. O Espírito Santo é aquele que vem com fogo abrasador, e o Espírito Santo vai tomar conta desse coração. E naquela hora eu comecei a fazer com que as pessoas fossem sentindo a presença do Espírito Santo. E eu já vou aqui falando de São Lucas, que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos, para quem não sabia, foi o evangelista Lucas. Ele fala que o Espírito Santo desceu em línguas de fogo, e as pessoas ficaram maravilhadas. E eu comecei a fazer um momento de batismo no Espírito Santo. Eu disse: em nome de Jesus, você que veio aqui hoje, entrou daquela porta para dentro, foi Deus que te trouxe aqui. Eu quero nesse momento dizer que o Senhor vai quebrantar esse coração. Você talvez seja uma pessoa ruim, uma pessoa difícil, mas Deus sabe do teu passado, sabe dos traumas que você teve. E comecei a fazer aquele momento de oração. As servinhas já começaram, e eu orando, de vez em quando abri o olho para ver como que ele estava. Em nome de Jesus. Gente, quando eu vejo aquele homem em lágrimas, 2, 3 servas já correram para fazer oração. Eu pensei: se ele repousar, vai matar umas 2, porque o homem era desse tamanho. E elas, olhando aquele homem. Gente, aquele homem derramado em lágrimas, porque o Espírito Santo agiu. Desculpa a emoção. Ei, filho, eu estou dizendo para vocês de uma experiência pessoal, porque eu tenho tirado o jovem das drogas. Em Atos dos Apóstolos, São Lucas diz assim, que quando o Espírito Santo de Deus veio, foi tão forte, que alguns judeus diziam: eles só podem estar embriagados. Não é normal esses homens falando em línguas estranhas, esses homens dançam, eles pulam, eles só podem estar tomados. É porque era um maravilhamento. E quando
eu estou orando para dependente químico, que eu tiro do crack, da cocaína, quando eu oro para essas pessoas difíceis, quando eu entro numa penitenciária, eu desarmo pessoas que outrora eram marginais. Espírito Santo de Deus, quando age, filho, não tem. Sabe por que o Senhor me impulsiona a dizer isso, mãe, pai, esposo, esposa? Porque eu sei que talvez você esteja aqui orando por alguém que está tão difícil. Você já nem sabe mais o que fazer, né, mãe? Quanto mais você fala, parece que pior está ficando. Peça para o Espírito Santo fazer uma visita para essa pessoa. É como se você dissesse: Espírito Santo, se o que esse padre está dizendo é verdade, se a palavra não mente, eu quero pedir hoje o batismo do Espírito Santo para essa pessoa que eu amo, mas estou quase perdendo. Eu quero um batismo do Espírito Santo para essa vida, essa pessoa que está enterrada no pecado, na orgia. São Paulo chega a dizer assim, que o Espírito Santo ele traz na nossa vida uma metanoia. Repete comigo essa palavra, metanoia. Metanoia. Em Gálatas ele diz: os frutos da carne é orgia, é bebedeira, é fornicação, é impureza, libertinagem. Esses são os frutos da carne. Quem está vivendo os pecados da carne está enterrado no pecado. Você talvez tenha muita gente assim na tua família. Mas os frutos do Espírito, ao contrário, é paz, paciência, é liberdade, é brandura. Uma pessoa batizada no Espírito Santo é aquela pessoa que muda da água para o vinho. Você olha aquela pessoa e você diz: meu Deus, quem te viu e quem te vê, né? O que aconteceu com você? Você não era dependente químico, eu era, mas o Senhor me libertou. Foi lá na comunidade que o padre Kleberson, evangelista, ele atua. Aí pergunta para mim: que remédio que vocês usam, padre? É só o batismo do Espírito Santo lá. Aquela pessoa que não era fiel, e de repente agora é fiel. Aquela pessoa que não era amorosa, agora leva até café na cama. Aquela pessoa que não perdoava por nada, agora ela é capaz de dizer: eu te amo para todo mundo, me perdoe. Ela mudou. Quem realmente recebe o Espírito Santo muda da água para o vinho. Eu não sei se você já fez essa experiência do Espírito Santo de verdade. Se você é uma pessoa que olha para o passado e diz: meu Deus, olha quem eu era e quem eu sou hoje. Ou se hoje você precisa dessa transformação. Vamos pedir um batismo do Espírito Santo. Fique em pé. Bata-se no seu peito e diga assim comigo: eu sou um escolhido de Deus. Estou sendo capacitado nessa vigília de Pentecostes para poder evangelizar o mundo, porque o sonho de Deus é me ver um profeta. Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, eu quero pedir, Senhor, nesse momento, que teu Espírito Santo possa estar sobre esse filho e essa filha, que está apenas começando essa vigília. Que o Senhor possa descer sobre esse ministério de música, e cada canção possa ser inspirada pelo poder do teu Espírito Santo, que eles possam ser ousados, que o ministério de intercessão que está nesse momento nessa capela, diante do Santíssimo Sacramento, possa orar e possa denunciar também todo o pecado. Eu peço no poder do teu Espírito Santo, que cada um daqueles que nesse momento estão em casa, que possam sentir tão forte o poder do teu Espírito Santo, Senhor, que possam sentir: já não sou eu que vivo, parece que é o Espírito Santo que está vivendo em mim. Você vai ter vontade de orar em línguas, você vai ter vontade, filho, de sorrir, mesmo com o problema que você tem, porque você tem um defensor, você tem aquele que sopra, que te empurra, é o pneuma que te move para frente, é aquele que está nesse momento dizendo: eu sou o fogo abrasador que desceu do céu, incendiou. Você é um sonho que vai dar certo. Vai erguendo tuas mãos assim, filho. Vai erguendo tuas mãos. O Senhor me dá imagens de fogo
descendo do céu, por Deus do céu. O Senhor me dá a imagem de fogo descendo do céu. É como se o Senhor viesse te capacitar, escolhido, escolhida de Deus. É maravilhoso o que está acontecendo. Obrigado, Senhor, por esse Brasil que nos acompanha. Obrigado por cada TV que nesse momento está ligada. Obrigado por esse filho, essa filha que veio passar a noite conosco. Por cada pregador que estará aqui. O fogo do Teu Espírito Santo, Ele age, Ele queima, Ele inflama, Ele nos dá um sentimento de eu posso, eu tenho um advogado, um defensor, aquele que me empurra. Nada vai me vencer, porque é Deus por mim, é o Espírito Santo Paráclito, Pileuma Chamalabaciri, Rocanto Labassanda, Rechamalabalabala, Roxinda Labaciri Canta, Randa Labalabalabalabali, Xonda Labalabala. Receba, receba o Espírito Santo. Você tem um advogado por você. Essa causa está ganha, filho. Essa causa está ganha, filha. Tem um advogado forte nessa causa. O pneuma te empurra. Vai, vai, não desanime. Você é um vitorioso, uma vitoriosa. O Espírito Santo vai levantar tua família. Vai salvar esse filho, essa filha, mãe. Vem, vem, Espírito. Sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar. Só sinta. Neste teu altar É maravilhoso. somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, aqui. Foi a sua Olha essa canção Foi a sua presença que nos trouxe aqui. que nos trouxe aqui, Senhor. Não resistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Sabe, filha, você de vermelho que está me ouvindo lá, o Senhor me pede para te dizer, Ele vai enxugar tuas lágrimas, filha. Tem muita gente chorando como você, viu? O Senhor vai enxugar tuas lágrimas, filha. O Senhor vai honrar, porque você está aqui. Deus conhece teus problemas. Hein, jovem? O Senhor me pede assim: está na hora de você destrancar aquela matrícula que você estava desistindo de estudar. O Espírito Santo está dizendo: vai, você vai ser grande, você vai ser um profissional ainda. É lindo eu ver o que estou vendo aqui. Pessoas com olhar de quem vai vencer. Está entendendo, filha? Eu quero o teu testemunho. Eu quero que você tome posse do que você está recebendo. Você que está em casa, o Senhor está capacitando porque o Senhor te ama. O Senhor não aguenta ver você assim, chorando, mendigando pelos cantos. Esse Espírito vem para te capacitar.
Ele vem para fazer você vencer. Você vai ser grande ainda. Escute o que o Padre está profetizando. Obrigado, Senhor.